Ah, o fogo. Um elemento que o homem aprendeu a dominar e que nos trouxe até aqui enquanto humanidade. É ao redor do fogo que as pessoas se reúnem e é também ele um símbolo de união dos povos e das culturas. E foi com esse espírito cívico que a chama também se tornou um dos símbolos do tradicionalismo gaúcho. Essa história começa lá em 1936, quando das Olimpíadas de Berlim. Gaúchos que acompanhavam a passagem da tocha olímpica na capital alemã ficaram impressionados com a capacidade de reunir as pessoas através do fogo. 2 anos mais tarde, eles organizam a primeira corrida do fogo simbólico, que percorre o trajeto de Viamão até Porto Alegre. Com o passar dos anos, esse evento vai ganhando corpo e também a adesão de mais cidades e estados, até chegarmos em 1947. Nesta data, foi quando os fundadores do tradicionalismo gaúcho capturaram uma centelha do fogo e fizeram a primeira chama crioula. Está fundado aí o tradicionalismo gaúcho. Tudo começa no tradicionalismo gaúcho, através de Paixão Cortes, seus amigos, lá pelo ano de 1947, 48, quando, por ocasião do encerramento da Semana da Pátria, eles escolhem uma centelha da chama da pátria, conduzem até o Colégio Júlio de Castilhos e lá organizam uma ronda crioula, denominaram assim. Então, desde o dia 7 de setembro daquele ano até o dia 20 de setembro, que já era considerado o dia do gaúcho, eles mantêm acesa uma chama, que denominam chama crioula, né? E ficam guarnecendo essa chama dia e noite, aqueles jovens estudantes, 17, 18 anos, lá do Colégio Júlio de Castilho. Então ali nasce a chama crioula e com uma grande importância para o tradicionalismo gaúcho, porque é o significado da manutenção do respeito a essa cultura, à tradição gaúcha, o respeito à família, o respeito aos feitos de nossos heróis do passado. Tudo isso começa nesse momento, basicamente. Então, muito integrada a isso tudo está a nossa chama crioula. Em 15 de agosto de 2014, com a iniciativa do nosso primeiro patrão, fundador e na época coordenador da 9ª Região Tradicionalista, o Iduir Bortotti, nós estávamos visitando o Sudoeste na divulgação do 3º baile da Mariquinha. Aí o Iduir e surgiu a ideia de buscar uma centelha da chama crioula Paixão Cortes, que nunca ninguém, até esta data, tinha ido buscar. Nos programamos e agendamos, montamos uma comitiva e em menos de um mês nós seguimos a Porto Alegre. O patrão, na época, Valmir Chicato, eu como primeiro vice-patrão, o Iduir Bortotti como coordenador da 9ª Região e o repórter fotográfico e cinematográfico Eduardo Comarella. Seguimos para Porto Alegre e a nossa primeira parada em Porto Alegre foi lá no monumento uma estátua do laçador do Paixão Cortes, em frente ao aeroporto Salgado Filho. E ali nós já registramos a nossa chegada em Porto Alegre, seguimos para a residência do seu Antônio Machado, Umbelina e Odilon, onde fomos recepcionados com jantar e já no dia seguinte partimos para a primeira visita ao Colégio Júlio de Castilho, onde fomos recepcionados pela diretora, os professores e nos mostraram tudo a estrutura do colégio. O nosso segundo compromisso, nós fomos também no Parque Harmonia, no espaço onde estava o CTG 35. Fomos recepcionados pela patroa e pela sua equipe. Estivemos também visitando o CTG 35. E veio a chama com o intuito de a gente propagar ela para todos os CTGs da região, para todos os CTGs do Brasil e também do mundo. Essas são as palavras de Paixão Cortes. No dia que nos entregou a centelha da chama, ele nos recomendou:
para mandar essa centelha do tradicionalismo para todo o mundo. Eu conheci o Paixão Cortes nos anos início de 60. Eu era um piá de 10, 12 anos. E ele tinha? Tinha uns 30 e poucos, eu acredito. Ele já Já tinha uns. Já era músico, já era famoso. já era palestrante lá. E eu lá no CTG falando com ele, né? E depois nunca perdi o contato de piá. Dele? Isso é bom dele. Isso é bom porque 50 anos depois eu vim falar com ele aqui em Beltrão. 50 não, 40 anos depois. Ele lembrou nitidamente. Lembrou. Lembrava de nomes, eu não entendo. O Eloy estava junto, eu falei, Eloy, eu vou puxar o assunto com ele aqui para tu ver se ele lembrou de tudo. Eu falei, mas como? O cara tem nome do CTG, nome do patrão da época, tudo ele lembrou. Imagina. Ele tinha uma memória assim de... O Paixão Cortes foi um incentivador do tradicionalismo no Brasil. Um dos maiores incentivadores do tradicionalismo no Brasil. Incentivado pelo ex-patrão Eduir Bortotti, que foi o fundador do CTG Rancho Crioulo. Fomos buscar das mãos do CTG, o CTG foi buscar uma centelha dessa chama das mãos do Paixão Cortes. E nós estamos mantendo no nosso CTG e vai ser eterna, a única no Brasil. E ele disse que nos 87 anos dele, nunca ninguém foi buscar não ia ter nunca uma chama crioula Paixão Cortes. Nós temos Ninguém teve a ideia? Ninguém teve a ideia. Certo? É que tem coisas que... Enfim, tinha 4, 5 que criaram o tradicionalismo e ele era o outro, acho que era o único vivo, era ele na época, né? Ninguém ia buscar uma centelha da chama sabendo que eles que criaram isso tudo. E o Eduir, Rui, vamos buscar? Eu falei, vamos. Vamos levar para os Estados Unidos ainda. Né? Isso é bom, isso é bonito. Das inúmeras reportagens que eu já fiz na minha vida, uma das que eu jamais vou esquecer foi estar presente lá na capital gaúcha, na terra natal dos meus avós, e ter o prazer de conhecer e a honra de conhecer o Paixão Cortes, um dos fundadores do tradicionalismo da cultura gaúcha, que está presente não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil e o mundo. E claro, maior honra ainda foi trazer a chama crioula aqui para Francisco Beltrão, no CTG Rancho Crioulo, onde a gente vai honrar, vai guardar essa história para sempre, onde a gente não vai guardar só apenas na memória, mas também no coração. A única é essa nossa, né? Essa é a única centelha, não existe outra. É a única centelha, chama crioula Paixão Cortes, essa aí, documentada, registrada, chama crioula Paixão Cortes. Então, a importância dela fazer a volta ao mundo e ficar, uma destas, duas vão fazer a volta ao mundo. Uma vai ficar no CTG Rancho Crioulo permanente e a outra vai para o museu do Paixão Cortes, o memorial dele, Paixão Cortes, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Vai ficar lá a primeira e única centelha chama crioula Paixão Cortes em Porto Alegre. O caminho percorrido pela chama crioula do Rio Grande do Sul até o Paraná foi longo, mas não parou por aí. Numa iniciativa inédita, ela também foi levada para os Estados Unidos e em terras norte-americanas foi recebida com festa pelos brasileiros tradicionalistas que lá residem. Aproveitando a viagem do Rui Machado para os Estados Unidos, de levar que o Rui levasse essa chama, já que ele ia fazer uma visita para a Confederação Gaúcha norte-americana. Aí nós entregamos a chama para o Rui, juntamente com a bandeira do CTG, Rancho Crioulo, e da 9ª Região Tradicionalista, e mandamos para os Estados Unidos a chama. Aí começou a propagação da chama crioula para o mundo. Dá para se dizer que é como a tocha olímpica, né? O que pode se dizer para liberar, né, no avião? Sim. É uma tocha, mas ali vai a tocha apagada, né? Ninguém, não pode entrar nada de fogo dentro do avião. Então eles podem deixar, né? Posso fazer um pacote para presente, né? Então, isso aqui é uma lamparina, né? É claro que tem que tirar a gasolina, tudo, né? A querosene, né? Porque o negócio é bem difícil, né? É, bem difícil, né? Assim, até para transportar ela assim, né? Mas isso aqui, o que é? Não, isso aqui
Pode ser tu levar uma vela, estou levando uma vela, mas não estou levando fogo para acender, né? Sim. Vou ter que fazer um papel para presente e botar um papel para presente, né? E é mesmo, né? É um presente que vai ser deixado lá, né? Isso aqui é um presente. Nosso amigo Rui, que veio lá do Brasil trazer a chama crioula, acendida pelo Paixão Cortes, para nos presentear e acendermos a nossa chama. Será um evento todo especial, nós estamos realmente honrados com a presença e com o carinho dos nossos amigos tradicionalistas lá do Brasil. Estamos num evento muito bonito aqui, veio pessoas de todos os lados aqui dos Estados Unidos. Tivemos pessoas vindo de Boston, Massachusetts, da Califórnia, Nova Jersey. Tivemos pessoas viajando 4.000 quilômetros de motorhome para estarem presentes conosco aqui. Isso para nós está sendo uma honra muito grande e eu quero agradecer vocês, o carinho de vocês, porque vocês estão dando um significado todo especial ao nosso evento. Quero agradecer a cidade de Francisco Beltrão, quero ter a honra de conhecer. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Amigos de Francisco Beltrão, do CTG Rancho Crioulo, que coisa linda esse gesto de vocês, esse gesto de patriotismo, trazendo até aqui em Orlando, nos Estados Unidos, a nossa chama crioula, que sempre vibra e queima no nosso coração. Abraço, aí que eu me refiro. Bom, com muito orgulho, nós, a Marina Paixão Cortes e o Carlos Paixão Cortes estão recebendo do Rui Machado um cartaz que foi levado aos Estados Unidos, levando a primeira centelha da chama crioula, que uma centelha Paixão Cortes, ele que foi o pioneiro do tradicionalismo dessa centelha que aquece todos os corações. Que bom saber que todos os Estados Unidos, que essa centelha possa se propagar lá e possa aquecer o coração dos gaúchos que se encontram lá. Abraço a todos. Eu agradeço também da minha parte do Paixão, como esposa dele, e dando os parabéns por toda essa festa que fizeram lá e acolheu com bastante carinho esse evento lá. E muito obrigado por todos. Teve o jornal lá local, né, Rui, que foi lá nos entrevistar também, porque nós fomos os únicos, né, a buscar uma centelha da chama do Paixão Cortes, que foi o precursor do tradicionalismo gaúcho, não é verdade? Então tivemos a honra, quase que não deu tempo, porque logo depois o Paixão também acabou falecendo, mas conseguimos trazer uma centelha da chama Paixão Cortes, e ele nos disse lá no dia que nós tínhamos que fazer essa chama se propagar. E então, atendendo o pedido do Paixão, daqui a pouquinho o Rui está fazendo uma volta ao mundo aí, levando mais algumas centelhas da chama para que ela realmente se propague. Nessas falas, o nome de um personagem é recorrente, é o do Iduir Bortotti, um tradicionalista convicto e que foi fundamental para a criação da chama crioula Paixão Cortes e a sua vinda para Francisco Beltrão. Antes de falecer em 2021, o Bortotti deixou registrado não só o seu amor pela cultura gaúcha, mas também a sua admiração pela representação da chama crioula. Quando do primeiro baile da Mariquinha, eu e o Rui Machado estávamos indo para São João, ele falou que conhecia a Paixão Cortes e tal. Aí eu falei para ele que tal nós irmos buscar uma chama crioula nas mãos do Paixão Cortes. Não, é só contatar com ele, né? O Rui fez os contatos, conversamos e fomos buscar a chama em 2014, lá em Porto Alegre. Aí trouxemos para cá, chegamos na família Comunello, deixamos pernoitar lá no sábado, daí no domingo levamos a cavalo até no Santa Bárbara. E ficou assim a chama crioula Paixão Cortes que nós trouxemos para cá. É uma das pessoas que mais fez pelo tradicionalismo em Beltrão. E pelo CTG. Pelo CTG Rancho Crioulo.
Começou como grupo tradicionalista Rancho Crioulo, passou para CTG e ele foi o cara. E sempre ele, né, eu como conheci o Paixão, né, Paixão Cortes, tudo viabilizou e facilitou. A chama, ela significa, para os eventos gaúchos, ela tem um significado de fazer a união, né, das pessoas. E desde a Grécia Antiga também o fogo era uma simbologia muito forte. E assim adotou quando Paixão Cortes, em setembro, ele pegou a chama crioula lá na praça e levou lá pro colégio onde ele estudava. Eles fizeram a ronda crioula, ficou até 20 de setembro acesa. E daí surgiu a ronda crioula também. Então, essa iniciativa do Paixão Cortes deu toda a simbologia para a chama crioula no tradicionalismo. Em Francisco Beltrão, a chama crioula Paixão Cortes fica permanentemente exposta e acesa no CTG Rancho Crioulo. A entidade, que nasceu através de um movimento tradicionalista e que tem o seu foco voltado para a gastronomia. O nome do CTG faz referência à colonização do sudoeste do Paraná, uma região para onde, nas décadas de 1940 e 50, migraram muitos gaúchos e que, quando aqui chegavam, se instalavam em casas de pau a pique e com fogo de chão. São essas raízes do tradicionalismo que o CTG busca manter. A importância da chama crioula Paixão Cortes para o nosso CTG é a representatividade que ela traz junto ao tradicionalismo gaúcho. Ela foi a única centelha entregue das mãos do Paixão Cortes, foi o único CTG a receber essa chama direto das mãos deles. E agora, com esse projeto da Volta ao Mundo, o CTG Rancho Crioulo vai estar levando essa centelha a outros países, a outros estados, a outros MTGs e distribuindo a centelha da chama crioula Paixão Cortes. Isso vai ficar na história do tradicionalismo gaúcho e o Rancho Crioulo vai estar na história da chama crioula e também do tradicionalismo como a única entidade que recebeu a chama direto das mãos do nosso precursor do tradicionalismo, que é o Paixão Cortes. Eu fico muito orgulhosa de nós termos a chama onde foi buscada lá na casa do Paixão Cortes, e é uma grande valia para o tradicionalismo de Francisco Beltrão. E todos nós, e essa é a primeira e a última chama, porque infelizmente o Paixão Cortes já falecido, né? Então não entregará mais a ninguém essa chama. Foi inédito em toda a vida, o próprio Paixão Cortes registrou isso em jornais, depoimentos nesse sentido, que pela primeira vez em toda a vida dele, alguém buscou a ele o acendimento de uma chama crioula. E foi o nosso CTG Rancho Crioulo de Francisco Beltrão. Esta chama nos representa a união do tradicionalismo. E a pedido do próprio Paixão, ele pediu que esta chama se propagasse pelo Brasil e pelo mundo. A união da tradição gaúcha. Da tocha dos Jogos Olímpicos de Berlim, a fundação do tradicionalismo gaúcho através da chama crioula, a sua vinda para Francisco Beltrão e também a ida até os Estados Unidos. Realmente, o fogo é esse elemento que une as culturas e os povos. Mas essa história não para por aí. Já pensou uma centelha dessa chama percorrendo o mundo todo em centros de tradições gaúchas? Hoje, das tradições que nós temos no Brasil, a tradição gaúcha é uma que está no mundo, né? Hoje tem mais de 10 países aí que a gauchada vão para esses países e lá criam o seu CTG, os seus movimentos e cultuando a tradição. Piochados e tomando chimarrão. Inclusive, nessa viagem a Porto Alegre, lá em 2014, em setembro de 2014, eu aprendi mais uma coisa, né? A gente sempre andando por aí, sempre aprendendo um pouquinho. O próprio Paixão Cortes, ele nos falou lá no dia que você não é gaúcho porque você nasceu no Rio Grande do Sul.
Quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense, quem nasce em Santa Catarina é catarinense, quem nasce no Paraná é paranaense e assim por diante, né? Ser gaúcho é um estado de espírito. Você tem que saber por que você está usando a bota e bombacha, o lenço, a boina, o chapéu, né? Então ser gaúcho é um estado de espírito. Eu nasci no Paraná, sou paranaense, porém gaúcho. Gosto da tradição, gosto do cavalo, gosto das vestimentas, né? Então, a gente sempre aprendendo um pouquinho, então, tá? Então, ser gaúcho, você pode ter nascido aqui em Beltrão, que nem eu, é um estado de espírito. Você tem que aprender a gostar do tradicionalismo, simples assim. Então, ela tem, atrás de si, um imenso valor. É uma representatividade muito grande. Quando você fala em chama crioula, quando você vê uma chama crioula com esse aparato rústico, esse aparato simples, por trás tem toda a história da tradição gaúcha, o tradicionalismo gaúcho, como surgiu, o que representa, centenas de milhares de pessoas envolvidas por esse mundo afora. Não dá mais para falar só em Rio Grande do Sul, em Brasil. Hoje se fala no mundo, vários países, onde nós temos brasileiros gaúchos que foram, que lá residem, possuem esse gosto pela tradição gaúcha, essa representatividade, organizam-se em entidades, alguns em CTG, outros uma entidade representativa, mantendo o simbolismo da tradição gaúcha e presente sempre a chama crioula, que representa a nossa tradição gaúcha. Essa aqui é o presente que o Caringe, que fez o laçador, que deu de presente para o Paixão, que ele convidou nós para ir lá em Pelota, para tomar o chá das 5, que ele convidou nós. Então aí ele deu de presente para o Paixão o original do laçador, mostrando a primeira chama crioula que o Paixão lançou, que depois teve as outras, né? Mas essa foi a primeira. Meu nome é Alma Santana, sou de Porto Alegre e fui aluna do Paixão Cortes, meu mestre Paixão Cortes, o homem da chama crioula, o homem que todos os gaúchos reverenciam o Brasil inteiro, porque ele levou essa chama para o mundo todo. Então, essa época da Semana Farroupilha nos engrandece muito. Eu, como patrona que fui patrona dos festejos farroupilhas em 2017, tenho toda uma ligação com o movimento tradicionalista e com Paixão Cortes, naturalmente, que foi meu grande mestre. Saudações tradicionalistas. Eu sou Elza Silveira, produtora audiovisual. Espero que tenham gostado desse documentário selecionado em edital no município de Francisco Beltrão e fomentado através da Lei Paulo Gustavo. Tenho de parar rodeio, prenda minha. Vou-me embora, prenda minha. Tenho muito que fazer. Vou-me embora, prenda minha. Tenho muito que fazer. Tenho de parar rodeio, prenda minha, no campo do bem-querer. Tenho de parar rodeio, prenda minha, no campo do bem-querer. Noite escura, prenda minha, toda noite me assento. Noite escura, prenda minha, toda